Agradeço muito a participação de todos, a presença da Flávia, que é a nossa psicóloga parceira da Escola Antônio Luiz de Moraes. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem bastante, né? Que ela tem muito conhecimento, o trabalho que ela faz, tanto com as crianças quanto com jovens, é muito importante, é um trabalho realmente preventivo. E aí ela vai falar um pouquinho desse trabalho que ela faz e também sobre a nossa conversa de hoje, né, que é a prevenção ao suicídio. Então, uma boa palestra a todos nós. Flávia, passo a Então tá, palavra. jóia. Obrigada, Rogério, obrigada pelas apresentações. Acredito que a maioria já me conhece. Meu nome é Flávia, o Rogério já apresentou. Sou esposa do professor Marcelo, a maioria também já sabe. E estou aqui e pensei em a gente conversar mesmo sobre esse tema, em consideração ao Setembro Amarelo, explicar um pouquinho sobre e trazer um pouquinho da experiência que eu tenho para vocês com esse assunto. O Rogério já até explicou, eu gosto quando, se pintar dúvida, se vocês tiverem uma dúvida, já pode perguntar, é só chamar, manda no chat, a gente vai conversando num formato mais de bate-papo mesmo, porque o objetivo é ir esclarecendo as dúvidas, tanto que eu coloquei lá, bate-papo sobre a vida. E por que isso é muito importante? Porque a gente tem que entender o que nós podemos fazer. Não é simplesmente pensar que aconteceu um suicídio, que aconteceu, mas o que nós podemos fazer, cada um de nós, para tentar prevenir que isso aconteça. Passa para mim. A próxima é bem rapidinha, é só uma apresentação mesmo, meu nome. Eu trabalho na clínica, que nem o Rogério falou, e eu trabalho no CAPS Infanto-Juvenil aqui de Pirassununga faz 9 anos. E lá nós temos bastante automutilação, suicídio, a ideação suicídio. Então, faz parte da minha rotina trabalhar com isso, independente de ser só Setembro Amarelo, né? Seria ótimo se fosse só no mês de setembro, mas infelizmente não é. O mês de setembro, pode passar, amor. Ele foi colocado como um mês de prevenção ao suicídio, e aí ele tem uma história muito triste, mas muito bonita, que embasa o porquê o Setembro Amarelo. Em 1994, acho que dia 8 de setembro, se não me engano, um jovem nos Estados Unidos se suicidou. E tem o bilhete dele, uma diferença de minutos, os pais chegaram, mas não deu tempo de evitar que ele fizesse isso, e aí depois que foram investigar o que estava acontecendo com ele. E por que o amarelo? Porque o simbólico, ele gostava muito de um carro que ele tinha, um Mustang amarelo, e foi dentro do carro que ele cometeu o suicídio. E aí os pais resolveram fazer essas fitinhas e entregar para os amigos, no sentido assim, peça ajuda se você precisar. Porque eles viram que o filho dele estava precisando de ajuda, mas nunca tinha pedido. E não deu tempo de socorrer, de ajudar. Então aí acabou se instituindo o Setembro Amarelo. Em 2003 nos Estados Unidos e em 2015 no Brasil. Além disso, a gente tem o simbolismo da cor amarela, uma cor radiante, é uma cor que traz vida. Então ele remete à questão da prevenção, né? Não só esse histórico lá da onde veio o Setembro Amarelo, mas também no sentido de irradiar, de luz, de iluminar, de tentar fazer com que isso não aconteça. Passa para mim. O que é o suicídio? Isso é meio óbvio, mas é importante sempre a gente destacar. É o ato intencional de matar a si mesmo. E aí nós temos o suicídio ativo, vamos dizer assim, que é aquele que a pessoa chega e faz alguma coisa mesmo, e o suicídio passivo, vamos dizer assim, que é aquele que a pessoa deixa de fazer alguma coisa que ela precisa para a saúde dela. O exemplo mais claro que eu sempre gosto de falar, acredito que todos vocês conheçam, é o Renato Russo, o cantor lá do Legião. A gente pode dizer que a morte dele foi um suicídio passivo, porque ele deixou de fazer uma coisa que ele precisava para se manter vivo. Então também não deixou de ser uma forma intencional aí de se matar. Só que ele não foi lá e fez alguma coisa, peguei a faca e fiz alguma coisa. Ele deixou de fazer um tratamento. Passa. E o que leva a pessoa a ter essa atitude? Seja ou fazer alguma coisa, ou deixar de se tratar, deixar de fazer. É um desespero da pessoa. Ela não consegue suportar aquela dor emocional que ela está sentindo e naquele momento, exatamente por conta da dor emocional que ela está, ela não consegue visualizar outra alternativa. Isso no suicídio. Só que tem casos, e aí quando a gente fala em suicídio, a gente também tem que entender em que ele acaba sendo sintoma de alguma outra doença. A tentativa de suicídio, a tentativa de acabar com a própria vida. Então ele tem o ato de desespero e ele acaba também tendo a conotação de ser um sintoma de algumas doenças mais graves, psiquicamente falando.
Quais são as causas? Essa pergunta acho que todo mundo se faz, principalmente quando você entra em contato, escuta falar de alguém que você conhece ou de algum caso de suicídio, a gente pensa, mas por quê? A resposta é muito difícil. Ela é multifatorial. É uma complexa interação desses fatores que eu coloquei para vocês: biológicos, psicológicos, sociológicos, culturais, ambientais. E aí a gente já está até incluindo algumas coisas aí, religiosos, fatores de influência de pessoas que acabam entrando no ambientais. Mas a gente tem visto muito isso ampliando, vamos dizer assim, mas não existe uma causa. Se matou por conta disso. Não, é multifatorial. A gente pode brincar com diabetes, por exemplo. Diabetes, a pessoa tem diabetes porque ela tem muito açúcar no sangue. É um direto, né? Uma ação-reação. O suicídio não, ele tem multifatores, multicoisas. E quando a gente fala no biológico e no psicológico, principalmente, a gente abre um leque de doenças e situações que acaba sendo imensas possibilidades de chegar a esse ponto. Coloquei alguns aí, ó. O transtorno mental, que são vários, que a gente tem vários transtornos mentais. A gente fala muito em depressão, ansiedade, mas existem muitos outros, acho que vocês devem imaginar. Um sofrimento e um desespero, e aí para a gente pode não ser tão significativo, mas para aquela pessoa foi desestruturante naquele momento. Atos impulsivos, a gente tem visto também que em alguns momentos a própria impulsividade, então sabe aquele momento que você briga com alguém e você fala assim, eu vou me matar, se você for muito impulsivo você vai lá e se mata mesmo, se você não tiver um controle dessa impulsividade, que todo mundo tem, todo mundo é impulsivo, mas às vezes a gente joga as coisas, às vezes a gente briga, só que se você pensar em fazer alguma coisa nesse momento de impulsividade, também pode estar contribuindo para as causas do suicídio. E o uso de substâncias, e aí a gente vai falar das substâncias psicoativas, principalmente drogas, tudo, mas existe psicotrópicos também, então a medicação usada fora de uma prescrição médica também pode estar contribuindo para tudo isso. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me falando, tá bom? Pode passar, meu amor. Ô, Flávia, só uma Oi, pergunta aí. Então, assim, claro. a depressão não seria o único fator que pudesse conduzir a pessoa ao suicídio. Existem Não, outros fatores além da depressão. sim, existem Ah, outros. É que entendi. assim, a depressão acaba sendo, estatisticamente falando, o mais comum. Então muita Uhum, gente fala só dela, mas entendi. existem muitos outros transtornos. É, Aí você vai para ansiedade, para esquizofrenia, para bipolar, transtorno bipolar também é bastante comum o suicídio, uhum, transtorno de personalidade borderline, limítrofe, aí tem uns montes de transtornos. O mais comum acaba sendo depressão e é o mais falado, vamos dizer assim. Mas não é só ele, entendi. não. É que aí as pessoas acabam associando, né? Ah, se Sim, suicidou porque estava em depressão. Mas aí, não, pela sua explicação, tem muitos outros não. fatores que podem levar a Muitos isso. outros. Muitos outros. Para Perfeito. vocês terem uma ideia, acontece assim, ó. Eu vou abrir um pouquinho da minha prática para vocês, só para vocês terem ideia, tá? Dentro das categorias de doenças, a gente tem. Isso é universal, tá? Eu tenho o CID-10, que é a classificação internacional das doenças. Quando tem a categoria F, é porque é psicológico, psiquiátrico. O F tem do 0 até o 99. Então, você olha o tanto de divisões que você consegue ter, que são as doenças que podem estar causando o suicídio. E dentro de, vamos pensar, eu abri um leque lá do F32, que eu sei que é a depressão. Aí eu tenho F32.1, F32.2, F32.3. Então, tem muita coisa que pode estar causando. A depressão é aquilo que eu falei, é a mais comum, é o que as pessoas mais falam. Mas não é a única, não. Entendi. E agora, entre adolescentes, Flávia, a Hum, questão do suicídio, por exemplo, além dos CIDs, né, que foram mencionados, assim, jovens que tenham, por exemplo, uma distorção de imagem sim, corporal também pode ser sim, motivo para o suicídio ou para a tentativa sim, de. sim. Entendi. E aí entra nos transtornos alimentares, aquela pessoa que anorexia, bulimia, que também entra nisso. E a própria Uhum, questão, os jovens é bem interessante, por quê? Porque é muito intenso. O período da uhum, adolescência é tudo muito intenso. Então vamos pensar, quem nunca tomou um fora na vida? É né? meio bastante comum, né? Mas para Sim, um jovem, aquilo é o fim do mundo e aquilo pode ser motivo para ele tentar se matar. Por isso que certo. tem volta os slides aí, amor.
Então, eu coloquei ele sofrimento e desespero. Aham. Tá, então não volta. Então deixa aí para dar Sim. certo. Ó, a professora Coloquei lá. Maria levantou a mão para fazer uma pergunta, mas Ah, aí eu tem não. uma pergunta aqui, um comentário da professora Raíssa. Só vou ler o comentário dela Ah, e por aí a favor, eu gente tô no já abre. tablet, eu não consigo ver. Isso, eu tô aqui de assessor também, tá? Tá, me ajudem aí, A, por favor. a professora Raíssa colocou aqui no chat: o irmão dela é bipolar e dependente, está internado, mas ele não tentou se matar assim, mas ficava Uhum. testando a vida. É muito complicado. Ele é Sim, bariátrico também e ficou e- anoréxico. Então, essa é a professora exatamente. Raíssa que Sim. comentou. E aí, agora a É uma professora junção Maria. de coisas aí, né? Tem uma Isso. junção de coisas, porque já tem o transtorno bipolar, aí tem a questão da dependência, tem uma questão de testar a vida, isso eles fazem, né? Ah, eu vou fazer uma coisa, não vai acontecer nada, mas o grande perigo do suicídio também tem uma estatística nisso, é que a pessoa testa a vida, mas ela erra a mão. Então ela não queria, mas aí ela acabou naquele momento errando a mão. A gente já teve isso. Por exemplo, Entendi. eu vou tomar uns remédios para testar aqui quantos remédios eu consigo, só que eu tomei um pouquinho a mais, acabou dando errado. Acabou Entendi. cometendo suicídio. E a Certo. questão da bariátrica é bem interessante, porque ela traz uma mudança na percepção corporal. E se isso não for trabalhado, pode sim gerar comportamentos de dismorfia corporal que vai para anorexia. E é bem importante um tratamento bem interessante para esse seu irmão aí, tá, Raíssa? Você falou que ele está internado, é bem importante ter esse acompanhamento, porque ele já tem o bipolar, ele tem que se tratar. E junto Sim, com a química da dependência, ele vai precisar de bastante ajuda. sim, ele está internado já tem 2 semanas e ele tá assim, ele tentou fugir e tudo mais, mas assim, ele tá numa clínica boa, estamos esperando, porque não tinha o que fazer, ele ia acabar se matando, assim, pegando um carro, Sim, sabe, tudo sim. mais. E graças a Deus ele tá lá, tá em boas mãos e a gente tá esperando, mas foi bem, ele teve um surto, sabe? Ele ficou Uhum. realmente fora da casinha. Passamos por uma aí, quem trabalha comigo sabe do que eu tô falando, que eu fiquei bem abalada, mas graças a Deus tá tudo bem e ele não teve acompanhamento, sabe? Entendi. Complicado. É, mas é importante, esse ponto você falou, quando a gente fala de internação, a gente tem dó, a gente se preocupa, mas muitas vezes é para proteger a pessoa, para ela não fazer nada contra outras pessoas e contra ela mesma. Então, é Ele já estava exatamente o que você falou, e que ele está bem cuidado, que ele está tendo essa assessoria aí, me está evitando, porque uma pessoa que está assim, ela vai testando, e ela vai testando, e uma dessa ela pode testar algo demais. A Raíssa usou uma expressão bem interessante também, que é o surto. O que é o surto? É por algum motivo você desconecta o seu psiquismo da realidade, você sai da casinha, você fica desconectado da realidade. E numa dessas também a pessoa pode cometer o surto, ela pode cometer alguma coisa. Então vamos imaginar, eu estou bem, e aí o que acontece? Eu tenho um surto, eu desconecto, eu faço alguma coisa. Quando eu me restabeleço de novo, saio desse surto, aí eu vejo, meu Deus, eu fiz isso. Se for alguma coisa contra outra pessoa, aí eu vendi a casa, eu vendi o carro, eu bati. Tudo bem, mas se for um suicídio, aí já era, né? Também é uma situação que a gente tem que tomar cuidado quando a gente percebe que a pessoa desconectou da realidade. A gente tem que ter esse cuidado porque ela pode fazer alguma coisa. Tudo bem? Sim. Vamos. Muito obrigada, viu, Flávia? Imagina, querido, se precisar, estou à disposição. Obrigadão. Alguns dados que eu coloquei aqui para vocês, A eu peguei. Flávia, a professora Oi. Maria queria falar. Ah, Vai, tá. Maria. Oi, Flávia, assim, eu conheço um caso, né? Não foi jornalístico, foi bem próximo, foi Belém, claro, mas é uma pessoa bem próxima. Ele se envolveu, né, com droga, com traficantes, e por causa desse envolvimento, os traficantes ameaçaram a família dele e ele foi suicidou-se. Porém, a princípio ninguém sabe o porquê, né? Mas depois descobriram que foi em função de ameaça. Eu gostaria de Sim. saber como é que se classifica essa situação do meu colega lá. No sentido, ele chegou tava meio baixinho, não consegui ouvir. Ele chegou a cometer o suicídio. Sim, Flávia, ele chegou a cometer o suicídio por causa de ameaça, né, contra a família dele, porque ele ficou devendo traficante.
Ele pode ter Ele feito pode um ter ato feito um ato intencional intencional no sentido de no sentido de proteger as proteger outras as outras pessoas. pessoas. Ele pode estar. Ele pode estar. Você falou que ele Você era falou que ele era dependente, então dependente, então tinha uma tinha questão uma questão química química envolvida. envolvida. Mas tinha uma Mas tinha questão uma que, questão naqueles que fatores que naqueles eu falei, fatores. cultural. A família dele estava sendo ameaçada. Então, o que ele pode ter pensado? É por causa de mim. Ele puxou para ele a responsabilidade, e aí o que ele fez? Ele preferiu se matar do que colocar em risco outras pessoas por conta de uma atitude dele. Entra naquilo que eu falei dos fatores culturais. Isso, aí era essa a minha dúvida. Muito obrigada, viu? Imagina, espero ter Imagina, espero ter esclarecido. esclarecido. Esclareceu sim. Então tá joia. Aqui eu coloquei alguns dados que eu peguei lá no site da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. E aí, o que tá aí, ó? O maior número de suicídios consumados são entre homens. Ah, mas por que isso? Porque o homem acaba tendo mais força física em alguns momentos. Então a mulher ela acaba tentando mais, mas em algumas coisas ela não consegue, ela não chega aquela questão, não tenho coragem, eu não consigo ter força, ou ela faz o suicídio, mas ela não usa a força necessária, e aí acaba sendo suicídio tentado. Os que são consumados mesmos são, na maioria das vezes, entre homens, porque eles acabam tendo essa questão da força e de ser muito mais impulsivo. A mulher fica pensando muito mais em formas, em jeitos de fazer, tem uma questão do simbolismo por trás. O homem já faz, pega e faz. E ele pega, ele tem mais força, é muito mais impulsivo, né? Então, estatisticamente falando, está entre homens. Pode passar, minha mãe. Esse dado continua e é extremamente grave, né? Ele, apesar de ser de 2009, 2019, ele ainda é. Não tem dados sobre a pesquisa da pandemia, mas a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. Olha que preocupante. Então, nesse momento que a gente está aqui conversando, já passou 20 minutos. Quantas pessoas no mundo já cometeram suicídio consumado, já se suicidaram? Aí, no Brasil, o último dado que eu achei é a cada 46 minutos. Só que esses dados, tanto esse de 40 segundos, como esse de 46 minutos no Brasil, são anteriores à pandemia. Por que eu estou falando isso? Vai aparecer mais para baixo, porque a pandemia mudou bastante a percepção. Entre os jovens também aparece entre como segunda causa de morte, atrás apenas de acidente de trânsito, né? Por quê? Porque eles acabam sendo mais impulsivos, acabam tendo aquela emocional muito mais intenso. Então, se ele ouviu tomou um fora, acabou a vida, aquilo que eu comentei com vocês. Eles não conseguem pensar em outras alternativas, ele acaba sendo muito mais intenso. E nisso acaba sendo também na questão do suicídio. Passa pra mim, amor. Lá no Brasil, que eu tinha colocado, que eu falei, né? Cada 46 minutos uma pessoa tira a vida, e tem mais um, que é a questão da pandemia. Então, a pandemia aumentou o isolamento, aumentou o índice de depressão, aumentou o isolamento, aumentou muita coisa, mudou muito. Então, esses dados que eu estou trazendo para vocês, eles podem ter tido um agravamento, porque as pessoas estão dando... Do mesmo jeito que a gente sabe que a violência doméstica aumentou a partir do momento que as pessoas não podiam sair de casa, vocês devem ter visto isso na televisão, a gente tem a hipótese de que a depressão, o suicídio também, mas a gente ainda não tem esses dados. Mas é um agravante também para isso. Eu falo nos dois sentidos, né? Tanto na clínica como no CAPS, aumentou muito a procura de pessoas por conta de isolamento, porque aí ela não podia ter aquela rotina que ela estava acostumada de ter um monte de coisa, ela teve que entrar em contato com ela mesma, né? E aí começou a aparecer algumas coisas que não foram tão simples para ela lidar. Então, aumentou, sim, a questão de busca por serviços de atendimentos psicológicos. Alguns indícios. Esse daqui eu até coloquei bastante, vai ficar até grandinho para a gente ler, porque é importante para vocês saberem, para vocês observarem as pessoas. Então, tristeza frequente. Esse é bem complicado, porque às vezes a pessoa está com uma tristeza, está com alguma coisa, mas se começar a ficar muito constante, muito frequente, durante muito tempo, a gente já começa a se preocupar um pouquinho. A tristeza é um sentimento super pertinente à vida. Ninguém acorda 100% bem todos os dias, mas muito tempo a gente se preocupa. Desinteresse por atividades que antes davam prazer, mudou o interesse, gostava, agora não gosta mais, mudou radicalmente de uma hora para outra, está num período de adolescência em que muda bastante, coisas para a gente observar. Aí aqui, ó, entra a questão de alteração na autoestima e na autoconfiança.
E aí eu volto a falar também a questão que é corporal também. Questões muito grandes de aumento de peso ou perda muito grande de peso, desenvolvimento de transtornos alimentares. A fase da adolescência é bem pesada nesse sentido, porque você tem que se enquadrar naquele padrão. Então você faz um regime muito intenso, altera a autoestima, altera a sua percepção, mudanças bruscas de comportamento. Então a pessoa era de um jeito, de uma hora para outra ela passou a ser totalmente diferente. Será que está acontecendo alguma coisa? Ela está se descobrindo? Aumentou o autoconhecimento? Ou ela está preocupada com alguma coisa? Esse ponto é interessante. Ela começa a falar sobre a própria morte. Ah, no meu velório eu quero isso. Ah, eu penso isso. Por que está sendo um assunto tão recorrente? Aconteceu alguma coisa na família? Nesse momento de pandemia é muito triste falar, mas sim, a gente sabe que, estatisticamente falando, muita gente, acho que talvez a quase totalidade dos alunos, teve alguém que faleceu com Covid. Então, é uma preocupação que começou a aparecer. Mas, fora isso, começou a aparecer outras coisas. Falta de esperança. Então, aquela criança, aquele adolescente que você fala, tá, você tá acabando, o que você pensa daqui a 5 anos? Onde você pensa em estar? Ah, não sei. Não me vejo daqui a 5 anos. Como você não se vê daqui a 5 anos? Você pode não se ver numa faculdade daqui a 5 anos, você pode não se ver trabalhando, mas se você não se ver daqui a 5 anos, é uma preocupação. Abuso de álcool e drogas, alteração do sono. Isso de alteração do sono aconteceu muito na pandemia, muito mesmo, porque os adolescentes não tinham a questão de hora para ir para a escola, né? Eles tinham atividade online quando eles faziam. Que acontecia? Aí ficava jogando. Muitos adolescentes, mas isso é assim, quase 100% dos que eu atendo ia dormir 3, 4, 5, 6 horas da manhã, dormia até as 2 da tarde, então literalmente totalmente inverteu o sono por conta da pandemia. Mas está acontecendo uma alteração no sono num período que não é da pandemia, a gente já vai tentar se preocupar. Será que não prefere dormir de dia para ficar acordado de noite porque não tem contato com pessoas? Olha que dado interessante. E também já aconteceu isso comigo, de pessoas falar assim, eu prefiro dormir de dia porque tem movimento, as pessoas estão no seu dia a dia, tá todo mundo acordado. Aí eu fico acordada à noite porque aí tá todo mundo dormindo, aí eu fico sozinha. Olha como é interessante a percepção que a gente vê. Irritabilidade, aquela pessoa que não se irritava tanto e agora não pode nem falar um oi, pronto, já é motivo para estourar. Acontece um dia ou outro, aquilo que eu falei para vocês. Nossa emoção, ela muda bastante. Ela muda bastante, mas não pode ser tão constante assim. Então, se ela sempre está irritado. Exato, o John colocou um comentário. A China proibiu, sim, o uso de videogame mais de 3 horas por dia. Se não me engano, John, é 1 hora por dia. Aí, sexta, sábado e domingo é 3 horas, se não me engano. Porque estavam percebendo isso. E quando eu falei do CID, que eu estava falando aquela hora de doenças, entrou até esse agora, tá? O uso de celular não, desculpa, celular também. Celular e videogame, televisão, acabou entrando como dependência. Mas não é uma dependência química, é uma dependência externa, que mexe com a sua química do seu cérebro, mas entrou como dependência, como transtorno mental também. Olha que grave. E aí a gente vê os nossos adolescentes que ficam jogando durante 10, 12 horas, jogos que não é nem para a idade dele. O jogo mais comum que se tem, que é o tal do Free Fire, você já deve ter ouvido falar, né? Ele é para maior de 16, em alguns tipinhos dele para maior de 18. Então você vê criança jogando como assim? Ele está usando uma coisa que não é para a idade dele. A mesma coisa, está usando uma droga que não é para a idade dele. Essas frases, elas são preocupantes porque na conversa que vocês com certeza têm com os alunos, vocês conseguem perceber, eu não aguento mais, acho que se eu tivesse morto, minha mãe ficaria mais contente, eu sou do trabalho, eu não posso fazer nada, eu não sirvo para nada. Por que eu vivo? Eu não sei porque eu nasci. Frases assim, você começa, peraí, foi porque aconteceu uma briga ou é uma frase constante? É uma autoestima lá embaixo constante que já pode ser indício. Pensamentos negativos constantes, então sempre se depreciando, sempre se colocando para baixo, sempre se denegrindo. A própria pessoa vai colocar a imagem dela lá para baixo. E o isolamento, que aí no isolamento eu tenho aquele parênteses que eu fiz da pandemia, que também piorou bastante. Passa para mim, amor. E isso gera o suicídio e a automutilação. Por que eu coloquei essas duas coisas? Porque nem todo mundo que comete suicídio se automutilava.
E nem todo mundo que se automutila, que faz cortes, comete o suicídio. Isso aqui é uma confusão muito grande entre as pessoas. Tem casos de pessoas que começam se cortando, vamos dizer assim, para ir criando coragem para lá para frente cometer o suicídio. E tem aquele que simplesmente se corta para se cortar e trazer uma dor física que dá conta de uma dor emocional. Acho que alguns mitos. Esses daí, eu peguei também lá, ó, vocês podem ver a fonte ali, a Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, de alguns mitos que as pessoas têm. Opa, só um minutinho, a Sandra levantou a mão. Sandra, Bom dia, Flávia. bom dia. Referente ao esse Free Fire, Sim. eu tenho algo que aconteceu com o meu filho. Ele, quando vocês falam assim, maiores de 18 anos, eu creio que esse jogo não é para ninguém, seja de qualquer idade, estar jogando, porque ele é um jogo muito violento, né? Então, eu vou Concordo com contar você. algo que aconteceu na minha família. O meu filho, com 27 anos, a gente tinha uma lanchonete e ele trabalhava na lanchonete junto comigo. E eu comecei a perceber que ele já estava deixando de atender os clientes por causa do jogo. E, de repente, ele começou a tremer muito, ele começou a tremer, ficar muito nervoso, muito irritado, e eu criei sem falar palavrões, porém ele começou a falar alguns tipos de palavrões, eu comecei a ficar preocupada. Chegou uma época que o meu filho, para poder. Ele deu depressão, ele deu pressão alta, diabetes, tudo. Aí tive que passar ele num psicólogo, do psicólogo tive que passar para um terapeuta, ou seja, ele só melhorou depois que ele fez um tratamento, ou seja, e tudo por causa desse jogo. Então, eu não sei a que nível, porque eu não conheço o jogo, eu via lá, eu sei que era muitos tiros, eu brigava muito, reclamava muito com ele, mas eu tô falando pela idade, né, porque ele tinha 27 anos, então ele já, se for pela idade, então, e o psicólogo falou que todo o problema dele estava referente a esse jogo. Sim, obrigada pelo seu depoimento, foi bem interessante, eu concordo com você, eu acho que esse jogo não é para idade nenhuma. Infelizmente, eu já tive que jogar, né, eu já tive que mexer nesse jogo para aprender, para poder conversar com os adolescentes. Por que quando você se pesquisa, eles falam 18? Porque acredita-se que com 18, a pessoa tem maturidade para ver aquela tanto de tiroteio, de sangue, de matar. Só que não é o que a psicologia concorda, não. Não acho que seja um jogo adequado, porque quanto mais você mata, mais ponto você faz. Então a morte acaba sendo banal. Então, assim, se eu matar 10, eu tenho tantos pontos. Se eu matar 100, eu vou ganhar muito mais ponto. Então eu acabo banalizando aquilo. E afeta. Você falou uma coisa bem interessante, que ele tremia, seu filho começou a tremer, né? Isso é um dos estudos mais recentes que tem, que os jogos, e isso em qualquer jogo, tá, gente? O Free Fire foi só um exemplo, mas em qualquer jogo existe a dependência. Aí a pessoa fica dependente do jogo e ela começa a ter todos os sintomas de abstinência quando ela não joga. Então, igualzinho ao usuário de uma substância química. Então, tá muito investigação isso em joguinhos mais simples. A Érica colocou um depoimento aqui pra gente também, só que já apagou para mim aí. Você consegue ler, Rogério, por favor? Consigo sim, Flávia. A Érica colocou que ela já teve depressão e nunca pensou diretamente em tirar a própria vida, mas ficava sem comer, dormia muito, não passava na cabeça que isso era algo que ia contra a vida. Ela tinha 13 anos e não via sentido na vida. Sim, aí que tá. Obrigada pelo depoimento, Érica, mas é exatamente, muitas pessoas têm a depressão, tem toda a sintomatologia da depressão, mas não necessariamente entra na vida. O que acontece alguns chegam a pensar nesse ponto, sim. Então, é aquilo que eu estava falando para o Rogério. Muitas vezes a pessoa tem a depressão, ela tem um monte de sintomas, e um desses sintomas é começar a questionar a vida. Aí a outra pessoa tem depressão, mas ela já comete alguma coisa. Hoje, eu falei da automutilação. Muitas pessoas lidam com essa dor que você colocou, Érica, no sentido, eu vou cortar, porque a dor vai doer aqui no meu braço que eu vou cortar, é mais fácil do que aquela dor que eu tenho aqui dentro, que eu não sei o que é. Acaba sendo mais fácil de explicar. Mas é interessante, sim, a gente não pode associar
Tem depressão, vai ter o suicídio. Muito bem colocado. Obrigada pela contribuição, exatamente. Porque tem pessoas que têm depressão e nunca nem pensaram nisso. Ok? Aí, esse slide que eu coloquei, eu peguei também lá na Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas de Suicídio. Alguns mitos. Então, a gente já escutou falar, quando uma pessoa pensa em se matar, ela vai fazer em algum momento da vida ela vai fazer isso. Ela tem perigo de se matar, ela tem risco para o resto da vida. Não, é falso, porque ela pode ter pensado em se matar no momento em que ela está doente, em que ela está tendo algum episódio ali. A partir do momento que ela trata aquilo, ela não pensa mais em se matar. Não é uma coisa, você pensou, vai ser pro resto da vida. Pode ser um sintoma que aconteceu naquele momento, você tratou aquilo que estava acontecendo, acabou o risco de suicídio, vamos dizer assim. Essa segunda frase é muito comum, vocês não têm noção de como que eu escuto isso de pais e mães. As pessoas que ameaçam se matar não vão fazer, é só para chamar atenção. Não, também é falso. Existem aquelas pessoas que falam que vão se matar e não se matam, mas existem aquelas pessoas que falam no sentido de, eu tô te avisando, me ajuda, eu tô precisando de ajuda, faz alguma coisa. Como você começa, os pais, as pessoas começam a não dar atenção, ela acaba cometendo. Então, existem os dois pontos nessa frase aí, ela é muito comum e ela tem isso. Você fala assim, não, se fala que vai se matar é porque não vai, não. Não sei. Às vezes ela tá falando no sentido de, eu tô pensando nisso, me ajuda, faz alguma coisa. Então, é bem complicado. A terceira, se a pessoa está deprimida e pensa em se suicidar e depois se sente melhor, significa que já passou. Exatamente o contrário. Por quê? Aí a gente vai entender um pouquinho, especificamente nesse caso aqui da depressão, tá? Mas é só essa frase aqui. Uma pessoa está em depressão, aí ela estava pensando em suicídio. Me mato ou não me mato? Faço ou não faço? Aí depois ela para de falar de suicídio porque ela já melhorou. Aí as pessoas que estão em volta falam, já passou, tá tudo bem. Às vezes é o contrário. Às vezes ela estava mal porque ela não sabia se ela fazia ou se ela não fazia. A partir do momento que ela decidiu, vou fazer, ela está melhor. Aí que o risco aumentou. Fica claro isso para vocês? É exatamente. Quando ela estava naquele momento, faço ou não faço, faço ou não faço, ela não estava bem. Aí, de repente, ela tranquilizou, parou, não fala mais sobre isso. Ela desistiu. Ela pode ter desistido, mas ela pode ter, bom, então eu vou fazer mesmo. Decidiu o que vai fazer. Ela não está mais naquela dúvida. Aí ela faz alguma coisa e passa a impressão de que está melhor. Tudo bem? Passa, amor. Mais alguns mitos aí. Quando uma pessoa mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa e está fora de perigo, também é mentira. A própria questão também é falso. A própria questão que eu expliquei, os sinais de melhora pode estar associado ao fato dela ter decidido de fato. Ela estava mal enquanto ela estava na dúvida. Quando de fato ela decidiu, ela começa a ter sinal de melhora. Ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ela está fora de perigo. Não. Ela precisa do tratamento tanto quanto e às vezes mais intenso, porque ela já tentou. Se ela já tentou, quer dizer, ela já passou pelo processo de pensar se ela queria, se ela não queria. Ela tentou, aí ela sobreviveu. E ela tem grande chance de tentar de novo. Porque ela queria e não conseguiu, então eu vou tentar de novo. É exatamente o contrário, ela não está fora de perigo, não. Aí que eu acho que ela está mais em perigo. E a gente já teve casos assim, lá no CAPS, onde eu trabalho, de pessoas tentar, sobreviver um tempo, parou de falar aquilo, porque assim, quando alguém tenta o suicídio, vamos imaginar a família, vai todo mundo em cima, né? Só que depois de um tempo, passa um mês, passa 2, passa 3, começa-se a voltar à rotina, baixa-se um pouquinho a guarda. Aí a pessoa pode tentar de novo. Então, não está fora de perigo, não. Essas duas perguntas, desses dois mitos finais aí, eles são muito falados, inclusive por conta do Setembro Amarelo, tá? Nós não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Não. Estatísticas mostram que não aumenta o risco, pelo contrário, diminui o risco porque esclarece as pessoas e as pessoas ficam mais atentas aos sinais. E é proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Não, não é proibido. A mídia, e seja ela qual for, né? Seja um jornal da cidade, seja um jornal nacional, seja alguma coisa, tem que tomar cuidado do jeito que fala. Você não vai romantizar o suicídio, você vai colocar os riscos que são de fato. A gente sabe de filmes e séries que aquilo é extremamente romantizado, solucionou todos os problemas da pessoa. Não é bem assim que funciona, né? Então, o que não é legal é colocar isso como uma coisa boa, porque não acaba não sendo. Por favor, amor.
Aí, identifiquei, então, um aluno meu lá, alguém que eu conheço, que pensa em suicídio. A Duda também colocou um comentário que já apagou aqui para mim. Lê para mim, Rogério. Aparece aqui rapidinho e já apaga. A Duda colocou aqui que ela já planejou um suicídio e o que ajudou a desistir da ideia foram os animais de estimação. Sim, porque acaba sendo os animais e pessoas, os laços afetivos, seja com pessoas, seja com familiares, seja com amigos, ou seja com animais, que foi o seu caso. Que bom que não deu certo, né, Duda? Que bom. Mas aí isso é importante, a gente ter esses laços afetivos com outras pessoas. E nesse ponto também entra a questão, muitas vezes, de religião, de você ter um ponto de apoio, um porto seguro por pessoas, por amigos, por familiares, por conhecidos da religião, por animais de estimação, de repente pelos alunos, pelo meu trabalho, são fatores protetivos em alguns momentos. Aí aqui algumas sugestões mais práticas para a gente. Ok, identifiquei lá um aluno meu que está em sofrimento, que está com ideação suicida. O que eu posso fazer com ele? Eu posso escutar, eu posso acolher. O que é o acolher? Aí ele chega em mim e fala assim, professora, eu tô pensando em me matar porque eu tomei um fora do meu namorado, ele é o amor da minha vida. Uma criança de 12 anos, por exemplo. Você sabe que não é o amor da vida da pessoa. Ela tem só 12 anos, ela tem uma vida de situações. Só que você não vai desdenhar do que ela está falando. Você vai entender que aquele sofrimento é extremamente intenso para ela. Tá doendo e muito. Então, por exemplo, eu vou escutar um adolescente de 12 anos falar, ele é o amor da minha vida e nunca terminou comigo. Tudo bem. E eu não vou falar, para com isso, é amor da sua vida. Você tem 12 anos, tem uma vida inteira. Não, eu vou acolher, eu vou escutar, porque aquilo para ela tá doendo e muito naquele momento. Isso que é o acolher. Aí eu vou observar, tá ficando muito constante, uma conversa já melhorou? Não, eu vou orientar a procurar cuidados especializados. Inclusive para não ter uma confusão de papéis, né? Qual é o meu papel, qual é o outro papel? De repente ela pode ter uma questão de não querer conversar. Vamos pensar, somos professores todos. Eu posso acolher e fazer esse meio de campo, mas eu não vou conseguir ser terapeuta dessa aluna, vamos pensar, né? Fazer um contrato pela vida. Então você conversa com a pessoa e fala assim, olha, não, liga para uma pessoa que você conhece, liga para a escola, vem aqui mesmo que não fosse o horário, pede para conversar com alguém, se você estiver pensando em cometer o suicídio. Isso a gente faz bastante no CAPS também, quando a pessoa tem essa intenção, a gente fala, antes de você pensar, você liga aqui e conversa com alguém. Nem que seja, eu tô pensando. Aí a gente socorre. Você vem aqui mesmo que não seja o seu horário. Então você faz esse contrato de vida com a pessoa. Conversar sobre outras alternativas. Por quê? Quando a pessoa está num sofrimento muito intenso, ela só vê aquela saída, né? Ele terminou comigo, eu vou me matar. Não tem outra saída. Não, começa a colocar, olha, tem outras opções, tem outras saídas. Para maneira de lidar com aquele problema de uma forma mais saudável, para tentar solucionar os problemas mais atuais. Então vamos pensar, alguém que pensa em se matar porque os pais brigam muito em casa. Aí eu só consigo ver isso. Você tem outra opção? Você tem uma outra casa que você pode ir? Existe outra? Você começa a colocar opções para as pessoas. Aí eu estou usando alguns exemplos para vocês, mas acho que cada um pode pensar. Mas assim, a única solução é se matar mesmo. Porque aí os seus pais vão parar de brigar. E se você sair, e se você conversar com seus pais, e se você, quando seus pais estiverem brigando, você for dar uma volta de bicicleta, tentar colocar alternativas para ela, porque às vezes ela não está conseguindo pensar. Passa para mim. Outras sugestões mais práticas é a conversa, e aí, de novo, cabe a vocês também, professores, porque vocês acabam sendo a linha de frente. Coisa que os alunos vão levar para vocês, coisas que eles não conseguem falar em casa, e se eles não estiverem em um tratamento terapêutico, eles não têm um psicólogo para falar. Então, vocês estão ali na linha de frente para a gente, ajudando a saúde mental aí. Colocar o diálogo, estar aberto a esse diálogo, ver se a pessoa precisa lá. Muitas vezes ela precisa de um acolhimento e não de um julgamento. Então, aquela pessoa, você vê, por exemplo, uma adolescente que está falando de suicídio. Para com isso, menina, você tem a vida inteira ainda. Não fala assim, não. Acolhe, mas por que você está pensando isso? Escuta, se coloca à disposição, que é o próximo item ali, uma atitude compreensiva. Agora eu estou em aula, mas daqui a pouco eu não estou. Vê se você consegue conversar. Aí, Rogério, vocês têm os horários de vocês aí, se vocês conseguem combinar para essa pessoa conversar com você. Tentar entender e conversar sobre o que está acontecendo. Por que ela pensou nisso? Ela chegou e falou, eu vou me matar. Tá, mas por que você está pensando nisso? O que está acontecendo?
incentivar que ela te comunique o que está acontecendo e tentar entender o que ela está comunicando. Aí a gente tem que se despir de nós mesmos, vamos dizer assim, e tentar entender o que ela falou. O exemplo que eu dei. Uma pessoa de 12 anos que fala que vai se matar porque acabou o amor da vida, perdeu o amor da vida dela. Aí vai falar isso pra gente, com a nossa idade, amor da vida dela com 12 anos. Às vezes não é bem assim, né? Aí a gente tem que esquece a gente, tenta se pôr no lugar do outro. Não consegui ler o da Sandra também, Rogério, você vai ter que me ajudar. Você consegue ler? Você lê aí, amor? Você consegue ler o Oi, da Sandra? Flávio. Tá Você aqui, ó. consegue ler? Tá. Consigo. Vamos lá. Peraí que tá grande o comentário aqui, ó. Só apareceu aqui e já apaga para mim. Ah, tá. Aqui a Sandra que comentou. Minha mãe foi fundamental para me ajudar a enfrentar familiares e colegas de escola na época da adolescência, que tiravam sarro, me excluíam por conta da minha alergia crônica. Hoje lido muito bem com o problema, mas até chegar nesse ponto, preciso de um psicólogo e a terapia há 15 anos tem me ajudado. E é uma nova filosofia de vida que busquei para mim. Eu já pensei muitas vezes em me suicidar, mas minha mãe foi e é o maior apoio. Nossa, que belo depoimento, Sandra. Obrigada por compartilhar com a gente. Você falou uma coisa que é bem interessante que eu ia falar mais no final. O bullying. O bullying também acaba sendo um motivo para suicídio. E aí a gente fala, imagina, eu sofri tanto bullying na escola, eu usava óculos, eu sou baixinha, mas era uma outra geração, nós tínhamos outras estruturas psíquicas, nós vivíamos em outro tempo. Então também não é falar assim, mas aconteceu comigo, agora você vai sofrer por causa disso. Que é exatamente o que eu estou falando do acolhimento. Às vezes, o impacto na vida emocional daquela pessoa é bem diferente. Então, é um fator bem complicado. Eu imagino que você sofreu. A professora Maria colocou aqui um comentário bem bacana. Agora que nós somos escola integral, né, TEI, nós temos a tutoria aos alunos. Então, a professora Maria comentou que essa atenção ao aluno agora é mais acessível com a tutoria. Então, assim, Sim. tem uma proximidade maior com os alunos, dá para estabelecer melhores laços, né? Então, Sim. tem tudo isso. E a professora Sim. Érica colocou aqui que ela fica muito preocupada com isso, pois muitas vezes ela não sabe como agir quando percebe que ela está passando por algo e não consegue se abrir. Ô, Érica, espera só um pouquinho que eu vou te dar uma dica, acho que nos últimos slides aí. Mas isso que vocês colocaram é fantástico, porque assim, tem um momento da tutoria, então eu consigo dar uma escuta maior, uma atenção maior, isso é extremamente importante. E às vezes vai acontecer o quê? O fato de eu estar ali conversando com o aluno já vai ser suficiente para aquilo se resolver, se ficar mais tranquilo para o aluno. Só que tem momentos que não, que eu acho que é o que está angustiando a Érica aí. E aí eu vou colocar para vocês o que a gente pode fazer. Mas excelente esse momento de tutoria e os professores estarem abertos a isso. Muda para mim, mãe. Uma outra coisa que a gente pode fazer é com... O importante, assim, você que é especialista, né? Que às vezes essa questão do não saber abordar, não saber conduzir, acaba prejudicando ainda mais o aluno. Então, assim, se o professor não tem esse preparo, não tem essa situação de como abordar, ouvir o aluno, anotar a necessidade, depois leva isso para a gestão, que a gente conversa com os especialistas que nos ajudam a como atuar e como encaminhar esse aluno. Exatamente, exatamente. Que é o que eu ia colocar aqui agora, exatamente isso. Então, assim, eu não sei o que eu faço. Escuta o aluno. Pontua o que ele tem de bom, o que você percebe de potencial dele como aluno, e faz exatamente o que o Rogério está falando. É melhor, porque às vezes, não tentar ajudar, você pode acabar atrapalhando. Infelizmente, a gente vê isso. Acho que é isso também, né, Rogério? É isso mesmo, Flávia, porque assim, às vezes o professor fica tão abalado com aquilo, querendo ajudar o aluno rapidamente, ele não sabe como agir, acaba metendo os pés pelas mãos. Então, o que a gente precisa é ter muito cuidado, muito equilíbrio para conseguir ouvir, sem emitir nenhum parecer, sem emitir nenhuma opinião. Tá certo, tá errado, não é assim. Ouve, anota aquilo, leva. Se a gestão não tiver como ajudar, nós vamos procurar o especialista, o psicólogo, nós vamos entrar em contato, fazer o encaminhamento. Então, o que não Exatamente. tem algum é o professor querer resolver uma situação que ele não dê conta de resolver, né? Que é interessante porque, assim, a gente tem as especialidades,
né? O professor especialista de uma matéria, inclusive nesse sentido. Então, não se cobrem de dar conta de tudo, vocês são educadores. Então, escuta, sem o julgamento, vê o que está acontecendo e passa para a gestão. E aí a gestão também não tem que dar conta de tudo. E aí a gente vai ver onde vocês podem caminhar. O último slide eu vou colocar certinho para vocês, sobre uns dados aí de Leme, onde vocês podem estar procurando isso. É bem interessante. Muito bom esse ponto, Rogério. Muito boa contribuição. Passa para mim. Esse daqui é bem interessante. Todos os adolescentes têm celular, né? A maioria deles tem. Mas poucos, ou não sei se sabem e não contam, existe esse aplicativo aí, ó. Tá tudo bem? É um aplicativo de celular. Eu abaixei no meu celular, tirei foto, né? Então tem essa primeira foto, esse amarelo aí, ó. É a capa do aplicativo. Aí aparece lá, acessar o aplicativo, que é a segunda imagem aí, ó. A segunda imagem já aparece esse círculo vermelho, preciso conversar com alguém. Você já vai ligar para o Centro de Valorização da Vida, já é imediato. Isso é um aplicativo gratuito que tem no Play Store e como é que chama? Do iPhone, do iPad, eu não sei o nome certinho, mas tem nas duas lojas de aplicativos de celulares. E aí também tem o menu. Olha lá, ó, você vai conseguir conversar via chat, você liga. Contato de emergência, você coloca alguns números ali para ter mais rápido. Se você estiver pensando em suicídio, você liga para aquelas pessoas. Respire, então tem um desenho que faz uma respiração mais calma para você acompanhar. O diário da gratidão, que vai tentar inverter exatamente o quê? Você vai ter que anotar lá, pelo que eu sou grato hoje? Meu dia foi horrível, foi isso, foi aquilo. Mas alguma coisa de bom, vai tentar inverter a maneira da pessoa ver a vida. Mitos sobre o suicídio, alguns que a gente já falou. Razões para viver. Então, é um aplicativo que muitas vezes a pessoa abaixa, ela vai ter toda essa ajuda que não vai substituir um especialista, tá? Mas é uma ajuda e que, de repente, ela não mostra para ninguém, porque ninguém vai mexer no celular dela. Existe muito isso. Às vezes ela não quer falar com alguém, mas aqui ela vai conseguir conversar com alguém que nem conhece ela, nem sabe quem ela é. Vai lá do Centro de Valorização da Vida. Então, é uma interessante, de repente, tornar isso público para os jovens, que eles têm esse acesso no celular que todo mundo tem hoje em dia, né? Mas... E isso que a professora Érica colocou aqui. Ela não sabia que existia, eu também não. Acredito que muitos também não sabiam. Então, nós vamos fazer essa divulgação aí, Érica, para os nossos alunos, né? Porque é muito importante. Aí, o que vai acontecer? E aí, o que pode acontecer depois? Só complementar. O Rogério deu uma ideia excelente. Já vou até viajar um pouquinho na sua. Foi um a mais, mano. Já vou até viajar um pouquinho na sua ideia, Rogério. Divulguem e depois lá, no horário que cada professor tem como tutoria, se for possível, tentar ver quem abaixou. Porque se o aluno nunca pensou, ele não vai abaixar. Vai ocupar a memória do celular, por que eu vou baixar um negócio que não vai ser útil para mim? Se ele já baixou, já é um indicativo. Vocês podem fazer isso na escola, de repente, e conseguir perceber isso. É interessante. Aí aqui, apesar do Rogério já ter falado com muita propriedade, eu brinquei um pouquinho com coisas do que não fazer. Não reagir desesperadamente. Meu Deus, você fez isso, mas Jesus não gosta. Não envolve isso nesse momento. A pessoa precisa de acolhimento, de escuta. Você não vai minimizar o sofrimento que ela está tendo. Como o exemplo lá que eu falei, que eu estou usando da menina de 12 anos, que perdeu o amor da vida dela. Que amor o quê? Você nem sabe o que é isso. Não fale isso para ela, porque naquele momento é o que ela está sentindo. Não ameaçar, gritar, culpar, criticar. Eu já vi isso muito com pais, né? Se você fizer isso, você vai apanhar. E o pai, muitas vezes, bater realmente. É pior, porque aí que a pessoa não vai contar. Ela não vai se sentir acolhida para contar o que ela está sentindo. Aí que ela vai ficar quieta mesmo. Não valorizar como aquilo foi expresso, não ficar contando. Porque fulano, teve um aluno que chegou em mim com ele, teve confiança de contar sobre isso. Não precisa, né? Porque o aluno sabe que você está falando dele e ele pode se sentir mal. Então, se você foi... Eu considero um privilégio de ser escolhido por um aluno e o aluno contar isso para você, você não precisa ficar se gabando isso para outros. Deixa ali tudo por debaixo dos panos, porque aquilo pode chegar no aluno e ele não... Como que ele vai reagir? Não expor a pessoa em público. Mas eu não vou falar o nome. Mas imagina que você entrou numa sala, um aluno daquela sala te contou. Aí você esquece, lá para frente você fala assim, gente, eu tô aqui à disposição, ó. Já teve aluno que me contou isso, isso, isso. Ele sabe que foi ele. Como é que ele vai se sentir? Não precisa, né?
E o último ponto, que eu até pus em vermelho, esse é bem interessante, nunca prometer segredo. Então, o aluno chega para você e fala, eu estou pensando nisso. Mas não conta para ninguém. Não, eu vou contar. Eu vou contar, você sabe que eu vou contar. Eu não posso, eu não estou te prometendo esse segredo. Porque ele nunca guardar segredo disso. E acontece muito isso, o adolescente chegar e falar, eu estou pensando em me matar, mas não conta para ninguém. Não, você tem que contar. Você tem obrigação. No caso aqui, a gente está falando de alunos menor de idade com os adultos desse relacionamento. Então, você sabe. Mas esse prometer segredo é muito comum entre os adolescentes. Então, um conta, aí o outro promete segredo e vira que ela... Então, não prometer segredo, que é o próximo slide. Opa, foi para trás. Não tem problema. Nunca guardar segredo. Então, e deixar muito claro para a pessoa, falar assim, olha, eu vou ter que conversar isso com as pessoas responsáveis. Eu vou ter que levar isso adiante. Eu não quero. Não, eu não posso ser conivente com isso. Deixar isso muito claro para a pessoa, para a criança, para o adolescente. Você precisa de ajuda, eu tenho como te ajudar, é isso que eu vou fazer. Próximo. Quais são essas ajudas? Eu vou notificar, muitas vezes, no caso de vocês que tem essa questão Ixi, a Érica também colocou alguma coisa que já apagou para mim, Rogério, me ajuda. Vamos lá. A Érica sempre achou importante isso, pois acho que quebra ainda mais a confiança quando você promete, depois a direção chama lá e já foi a confiança que ele sentia em você. Exatamente. Então, assim, Exatamente esse é o ponto. Então, deixa muito claro desde o começo. E se a criança não fala nada, o adolescente não fala nada, seja lá quem for, você fala, olha, você sabe que eu não posso, você sabe que eu vou ter que comunicar isso para as pessoas te ajudarem, né? Leva para o ponto de ajuda, mas já não deixa a pessoa ficar entendendo que você não vai contar. Fala, olha, você sabe que eu vou ter que levar isso para a direção, para outras pessoas, né? E isso é muito importante. O notificar, aí eu coloquei, notifica a direção, notifica a gestão, notifica quem vocês precisarem, no sentido do quê? De ajudar, nunca no sentido de censurar, de dar bronca, de repreender, sempre no sentido de ajudar. E aí a gente vai ver o que a gente consegue fazer, o que está dentro das nossas limitações. Mas se for o caso, orientar a procurar ajuda, porque tem coisas que a escola não consegue fazer, tem que ser a família. Tem coisas que a escola vai orientar, lógico, que vai conseguir fazer, com muita grandeza, que é o papel. Mas tem coisa que vai ter que ser a família. E aí a escola tem que fazer esse meio de campo. Imagina a situação de vocês. Sumiu a minha imagem, John? Sumiu para todo mundo ou só para o John? Sumiu para mim, a não ser para os outros. Aqui tá normal. Sumiu só pro John. Só para o John, então. Pois é, vou arrumar aqui. Tá. Tenta, às vezes sai e entra de novo, que às vezes melhora. Mas a gente já tá no finalzinho. Põe para mim, amor? Legal. E aí, olha que eu coloquei para vocês, que legal. Eu me informei, eu peguei os dados certinho, do funcionamento do CAPS infantil aí de Leme, tá? Ele fica lá nessa rua, próxima à escola Newton Prado, acho que quem é de Leme tá entendendo o que eu vou falar, né? Eu não entendo muito bem. Na rua Peixe Abade, 215, na Bela Vista, próximo à escola Newton Prado. O telefone, eu liguei lá, eu me informei, o horário de funcionamento, segunda, quarta, quinta e sexta. Acredito que terça não tenha, porque existe um horário, todo CAPS tem um horário em que não tem atendimento ao público, porque é a reunião de equipe, é a discussão dos casos que estão lá. Então, talvez tenha sido na terça. Aí, quem que levantou? Alguém levantou a mão que eu não consigo ver. Foi a professora Maria, levantou a mão. Pode falar, querida, por favor. Que em relação É a Sandra. Em relação a prometer segredo para o aluno, né? Então, há dias atrás aconteceu um fato comigo e eu achei por melhor, né, passar para a Fran e para o diretor, mas avisei a ele que eu ia passar esse caso para eles, assim como fiz. E ele concordou, né? Claro. Exato, exatamente. Esse é o ponto. É você falar para ele que você vai fazer isso. Não, professora, não faz. Não, eu tenho que fazer. É minha responsabilidade. Eu vou fazer. Deixar muito claro que você vai fazer. Tem mais gente que levantou a mão aí que só está aparecendo para mim, mas eu não consigo ver. O Rogério me ajuda. Sandra Cristina levantou a mão e a professora Viviane. Então, na sequência, a Sandra, a Viviane não levantou a mão, Vivi? Bom, esse CAPS, ele fica atrás do CS2, aqui em Leme. Fica perto da escola Newton Prado,
na rua de trás do posto de saúde CS2. Ah, obrigada. Ela deu uma localização melhor aí para quem é de Leme, que eu não sei, eu só consegui esse endereço aí, porque eu não conheço muito bem a cidade. E tem um comentário bem grandão também que eu não consegui ler, né? Isso, nós temos aqui uma mãe de aluno participando, né, dona Alessandra, obrigado. A Seja filha dela bem-vinda. sofreu bullying na escola quando tinha 12 anos e com o tempo Uhum. começou a se cortar. Ela procurou saber o porquê dela estar fazendo isso, sentir que a autoestima dela estava baixa, porque se achava feia e que ninguém gostava dela. Nesse momento, a mãe a acolheu, mas ela continuou a se cortar. Então, ela procurou um psicólogo e viu que precisava de ajuda, não só com ela, mas com a mãe também. Então, a mãe e a filha precisavam de ajuda. Sim, Saber como lidar com a situação. Hoje em dia, ela está melhor, porque a autoestima está bem melhor. Foram 4 anos de psicólogo. exatamente. Obrigada pela contribuição. Exatamente, é entender o que está acontecendo. E aí a gente vai tentar ajudar. Só que muitas vezes vai chegar num ponto em que eu preciso de uma ajuda especializada. E que bom que procurou essa ajuda especializada e deu tempo. A questão do se cortar, muitas vezes, os adolescentes usam muito essa verbalização, né? Que é mais fácil ele se cortar, porque a dor que ele está sentindo no braço, ele sabe que está doendo, porque ele cortou. É melhor do que aquela dor que ele está sentindo emocionalmente que ele não sabe explicar. Então, se está se cortando, vamos entender. É uma dor física para substituir uma dor emocional, mas está tendo uma dor emocional. É essa que a gente tem que tentar entender de onde está vindo. Mas se deu uma melhorada, vai ser assim mesmo. E eu concordo com a mãe, Letícia, né? Não lembro o nome, que a mãe que colocou esse depoimento. Alessandra, a mãe Alessandra. Isso. As mães também precisam de ajuda nesse momento, tanto que no nosso CAPS aqui a gente tem grupo de orientação de pais, porque imagine, e aí eu acredito que tem bastante gente, pais e mães aí, você vê o seu filho fazendo isso. Aí você vai querer ajudar, você não vai estar bem nem com você mesmo, como mãe. Então você também precisa de um acompanhamento, de um tratamento, porque não é fácil ver isso. Eu falo como mãe. Eu não sei, eu sou psicóloga, mas eu sou mãe. Se acontecer alguma coisa, peraí, aqui eu tô mãe, eu preciso de ajuda, porque qual é a mãe que está preparada para ver o filho passando por isso? Ela também vai precisar de uma ajuda. Então é importante ter esse ponto, sim, que abala realmente todo mundo, né? Aí o que eu coloquei aqui do CAPS, a última informação que eu tive, tá? É só procurar, então não precisa. Acho que é o próximo slide, Gustavo. Então, só procurar pais 14 anos. Não precisa de encaminhamento. Então, muita gente pensa, eu não vou procurar o CAPS, porque senão eu tenho que ir no médico, e o médico encaminhar. Não, não precisa, é só procurar. Se por acaso você já tiver algum encaminhamento, ok, você pode entregar. Mas se você não tiver, simplesmente, eu vim porque eu acho que precisa, você não precisa de encaminhamento e vai ter atendimento do mesmo jeito. E aí, colocou os 14 anos ali, no caso de crianças menores, pede-se os pais. De 14 anos para cima, tem uma escuta com a criança também, com o adolescente. Aí eu acho que responde um pouquinho o que a Erika tinha colocado. Você conversa, você tem o seu horário com o aluno, você está à disposição, aí você leva para a direção, chega uma hora que você fala, peraí, só isso não está dando, ele precisa de alguma coisa a mais, ele precisa de ajuda específica. Então, eu coloquei esses dados aí de Leme especificamente para vocês. Perfeito. A professora Raíssa levantou a mão. Pode falar, Raíssa. Só ver se é o último e se volta nele. Tá, Flávia, Oi, querida. perguntando sobre essa ajuda para a mãe, será que eu consigo encontrar isso em Santa Rita para minha mãe? Ai, eu não sei te responder, querida. Inclusive, porque assim, aqui eu coloquei os dados do CAPS Infanto Juvenil, e no caso, eu também trabalho no Infanto Juvenil. Aí teria que ver no caso de adulto, de CAPS adulto, se for o caso. Ou uma própria terapia realmente para ela. Então eu tava pensando nisso, dela fazer uma terapia, porque ela tá muito abalada, sabe? Sim, E o meu sim. padrasto também. E Também, ele tá sim. fazendo meio terror psicológico para tirar da clínica, sabe? Então ela me liga chorando, então eu tô. Acho que eu vou procurar, já que tem essa ajuda, né? Vou falar para ela Sim, procurar. é uma questão assim, você vai chegar no psicólogo e vai falar, por que você está lá? E aí vai lá, porque está acontecendo isso, está abalando. Então, para nortear realmente o trabalho dele. Acho que a Lida colocou. Acho que ela tá precisando, sabe, do norte.
Entendi. Eu posso ver se eu consigo o telefone do CAPS de Santa Rita, mas pode-se procurar particular também, uma psicóloga, uma terapeuta que dê esse apoio, né? Sim, eles têm E às vezes a própria clínica onde profissional. está pode ter. A própria clínica falou para ela procurar uma ajuda profissional. Ah lá, então é só procurar mesmo. Obrigada, viu? Imagina, querida. Tem mais um comentário aí. Isso, a professora Maria colocou, né, que exatamente a irmã dela também não teve condições de cuidar da filha, pois ela ficou abalada também. Então, a mãe Sim, também precisa do acompanhamento. E a sim. Duda colocou que ela esteve no CAPS de Leme em crise de pânico, mas infelizmente os protocolos deles são muito demorados. Primeiro tem que passar por uma entrevista, depois grupos de aconselhamento, para só depois chegar no psicólogo. É bem complicado porque o funcionamento dos CAPs, né, acaba acolhendo a cidade inteira. Então, você imagina, você tem um CAPs para acolher a cidade. E aí tem esses protocolos de demora, infelizmente, essa é uma coisa que acaba demandando, mas é interessante, sim, procurar, mas realmente, às vezes, a gente tem essa demora, assim. Especificamente, o meu CAPS, a gente tenta não ter esse demora, só que chega uma hora que a gente não consegue, né? Então, ter um pouquinho de paciência, senão vai ter que ser procurar ou particular, alguma coisa para ser meio rápido, porque quando a gente fala com o SUS, acaba acontecendo isso, infelizmente, Duda. A Érica também quer falar. Agora eu vi que a Érica levantou a mão. Como é curtinho assim, dá para mim ler. Quando é grande que não dá. Não, é porque também uma outra opção Hum, que aconteceu comigo e eu fui procurar, na faculdade daqui de Leme, na Anhanguera, eles têm um projeto de psicólogo que atende, é só ir lá, dar o nome, e aí eles já marcam um horário. Às vezes tem uma lista de espera, né, que tem que esperar um pouquinho, mas foi super rápido comigo. Eu fui lá, dei meu nome e prazo de nem 2 semanas eles me ligaram se eu podia agendar o horário. E aí eu passei quase 1 ano pelo psicólogo, não tem custo nenhum, que são os estudantes, né? E me ajudou muito, então talvez seria uma opção também. olha que legal. Acho que quando eu procurei o ano passado, como estava na pandemia, acho que eles tinham parado com isso. Que bom que eles retomaram, tem isso sim. Mas, ô, Érica, são estudantes e todas as vezes eles têm a supervisão dos professores. Então, você acabou passando por bem um terapeuta, um tratamento bem legal. Que interessante. Nossa, bom saber que voltou a ter o atendimento aí em Leme na faculdade. Que bom. Agora acho que é a surpresa, Rogério. Vai ter mais perguntas. O Marcelo já está conectado com a surpresa Não, aqui. aqui é a surpresa do Marcelo, que ele falou que ele ia preparar para nós, e depois eu vou subir os outros 2 vídeos. Então tem o vídeo que o professor Marcelo fez e o vídeo que a professora Melina fez. E aí a Tá. gente vai passar aqui. Então tá, então vamos assistir aí. Tô sem áudio. Saiu da tela. Saiu. Agora não tá apresentando nada. Olha o Rogério. Marcelo, pode apresentar sua tela. Já apresentei, Rogério. Já passou? Ah, nossa, Já passei aquele vídeo. É aquele Mas vídeo. é que não saiu o som. não saiu som por isso. Estou Eita. aqui preparando outro vídeo. Espera aí que eu vou... É que eu ouvi. Tá. Tem que passar de novo. Espera que eu vou... Aumenta o som lá, ó. Tá no último. Eita. Tá ouvindo aí? Não? Não. Marcelo, faz assim, manda para mim e depois eu compartilho também no nosso canal. Tá, Sem vou mandar pelo problema. WhatsApp. Tá, pode mandar, eu ponho no YouTube, eu vou compartilhar a tela agora do outro vídeo, então, tá bom?
Beleza. Então vamos lá. Também tá sem som. É. O som tá muito baixo, Rogério. Dá para aumentar um pouco? No máximo. Oi, Érica, eu ouvi você falar e não tem como aumentar o som. Ele foi gravado baixinho. Mas se a gente coloca lá no canal do YouTube, acredito que o som esteja um pouquinho melhor. O Marcelo mandou, aí eu subo os dois junto com a nossa palestra de hoje também. Eu adorei o último final desse vídeo, Juntos Somos Mais Fortes, porque é um dos slogos, do logo também da campanha do Setembro Amarelo. Muito legal, muito legal. É o mote da campanha, né? Sim. Bom, Flávia, tenho só te agradecer pela palestra, pelos esclarecimentos, pela parceria. E agradecer a todo mundo pela participação, pelo dia de hoje. E um bom descanso, né? E até segunda. Olha, A eu que agradeço. Raíssa quer falar alguma coisa? Sim, eu queria agradecer. Nossa, foi muito boa essa palestra. Eu não esperava que ia ser desse jeito. Foi assim, para mim foi muito bom, porque eu não estou sabendo muito lidar com a situação da minha casa. Tanto é que eu até me isolei e não estou voltando para lá. Mas foi muito Entendi. bom. Vou Tem o conversar com a minha telefone mãe dela? agora que eu vou desligar. Eu vou conversar com a minha mãe e orientar ela também. Muito obrigada, viu? Imagina, Flávia, de querida, verdade. Obrigada, Rogério, que isso, imagina. É aquilo que eu falei, pessoal. A primeira coisa, eu me apresento, né? Então eu já tenho a questão, né? Eu sou esposa do professor Marcelo. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês perguntam para ele, fala, ele passa para mim. Flávia, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Você é excelente, obrigada mesmo. Viu? Obrigada. Gente, amor, Agradeço a presença de vocês. Obrigada. Sapô doutora não, hein, João? Ah lá. A Maria e a Sandra levantaram a mão. Tá. Maria, Sandra, quem quer falar? Olha, eu não levantei, deve ter sido engano, tá? Mas eu quero agradecer a Flávia, uma palestra excelente, muito obrigada, contribuiu muito. E agradeço ao Marcelo, né, ter feito essa ponte e ter feito a gente assistir isso de casa, até aqui para a escola. Que bom. Obrigada, Rogério, também. Bom, Flávia, eu vou aproveitar, já vou pedir um auxílio seu. Claro. Você me ajuda, estou fazendo um projeto integrador e ele vai usar um pouco da questão psicológica. E eu estava em busca até de um profissional. E aproveitando, ia te convidar para participar junto no trabalho, para auxiliar o desenvolvimento. Bom? Sim, podemos tentar, a gente vai se conversando. Então tá bom, agradeço. Imagina. Eu que agradeço a presença de todos. Espero ter contribuído de alguma forma e agradeço realmente a presença. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão, Flávia. E um ótimo fim de semana para vocês. Flávia, Marcelo, a todos que participaram aqui conosco. Até segunda-feira, pessoal. Bom final de semana. Tchau, gente. Obrigada, bom descanso, bom final de semana a todos. Não aparece. Obrigada. Obrigado. Tchau a todos. Bom final de semana. Tchau.